semana, não, fiquei uma semana sem aparecer aqui, gente. Quase tive um troço. Pra quem me segue nas redes sociais e me acompanha aí, aliás, quem não me segue lá, gente. Os links já estão todos aqui na descrição do vídeo. Então eu tô sempre lá conversando com vocês. Sabe que eu tive um probleminha essa semana com o meu computador. Ele simplesmente morreu, gente. Eu tive que levar ele lá na Apple e fiquei uma semana sem computador. Então, pelas redes sociais, eu informei vocês que eu ficaria aí uma semana sumidinha, sem vídeos, mas continuei postando fotinhos lá nas redes sociais. E que a partir de hoje, domingo, eu postaria 7 dias seguidos de vídeos pra vocês, pra poder compensar essa semaninha que a gente perdeu, tá certo? E eu já estava roxa de saudade de vocês, gente. E por falar em roxa, hoje é dia de aula. Apesar de ser domingo, eu preciso compensar aí a aulinha de terça que não foi ao ar. Então hoje será a nossa segunda aula do curso de maquiagem online que eu estou ministrando pra vocês, módulo pele. E a aula de hoje, gente, nós vamos falar justamente sobre cores, camuflagem, como trabalhar a cor na maquiagem, tá certo? Tem aquele conceito ali de colorimetria que serve não só para maquiagem, mas para tudo que envolve cores no mundo. Só que no caso a gente vai usar a colorimetria aqui na maquiagem. E nós precisamos saber desses conceitos, gente, para vocês poderem entender quando vocês forem fazer uma pele, quando vocês forem fazer uma maquiagem, como a gente faz para camuflar manchas, para camuflar olheiras, para camuflar espinhas, aquela vermelhidão de espinha, melasma, etc e tal. Então, gente, pra gente fazer isso e usar as cores de corretivos de camuflagem certas, vocês precisam entender o conceito, que eu acho bem importante. Eu já vi vários vídeos de meninas falando sobre corretivo colorido, explicando como usar, mas ninguém explica o porquê e como é que funciona essa camuflagem na pele. E a nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Então hoje nós ainda não colocaremos a mão na massa, mas a aula de hoje é muito importante e as nossas próximas aulas dependem dessa, tá bom? Então assiste até o final que vocês vão entender direitinho como é que funciona. Bom, gente, pra quem já estudou um pouquinho sobre cores, sabe que a nossa pele é feita de cores e que no mundo existem 3 cores que são consideradas as cores primárias, que são as cores azul, vermelho e amarelo. Eu peguei aqui 3 produtinhos que eu tenho para representar essas 3 cores que são consideradas cores primárias. Peguei um batom vermelho da Ricoche, peguei o corretivo amarelo da Bruna Tavares e peguei um batom azul metalizado da Ricoche. Não seria o ideal, mas como era a única coisa azul que eu tinha aqui em creme, foi o que eu peguei para demonstrar para vocês. E a nossa pele, gente, na verdade tudo no mundo é feito de cores, né? Inclusive a nossa pele. E diz aí um estudo, não é 100% comprovado, de que já foram encontradas 110 tonalidades de pele diferente. 110, gente. Sabe o que é isso? Calma, isso não significa que vocês têm que comprar 110 tonalidades de base se você for trabalhar profissionalmente. Mas que existem muitas tonalidades de pele diferente. E a nossa pele, gente, o que nós enxergamos dela? Nós enxergamos dela marrom. Desde o mais clarinho até a cor mais escura. Então, independente das 110 tonalidades, todas elas têm o fundo marrom. E como é feita a cor marrom, gente? A cor marrom é uma cor considerada neutra, que nada mais é do que a mistura dessas 3 cores aqui. A cor azul, a cor amarela e a cor vermelha. Eu vou tentar demonstrar isso aqui no papel pra vocês, tá certo? Pois bem, gente, eu tentei demonstrar aqui pra vocês em cima de uma folha de papel sulfite, que ela tem o fundo branco, então fica um pouco mais fácil de demonstrar, tá certo? Então nós aprendemos lá na escola, lembra das aulas de educação artística que a gente fazia até essas misturinhas com guache? Pois é, que as cores azul, amarelo e vermelho são as cores primárias e que através dela nós conseguimos todas as outras cores, né? E nós aprendemos também lá em educação artística, talvez essa parte vocês não se lembrem, que se você misturar essas 3 corzinhas aqui, que são as cores primárias, a gente vai chegar no tom de marrom. Claro que no papel não tá muito fiel, gente, porque além de eu não estar usando tintas apropriadas, usei maquiagem, ainda fiz uma folha de papel, então o que dificultou um pouco de eu fazer essa misturinha, mas é somente para vocês entenderem que se a gente misturar essas 3 cores primárias, nós vamos chegar na tonalidade marrom, certo? E o marrom, gente, por conta dessas 3 misturinhas aqui, ela é considerada uma cor neutra.
Por isso que o marrom é chamado de neutro, porque o marrom nada mais é que a mistura das 3 cores primárias. E qual a cor da nossa pele, gente? A gente não tem a nossa pele marrom? Pois é. Independente do marrom, se for aquele marrom bem clarinho que a gente chama de bege, ou aquele marrom bem mais escuro, que é o caso da pele negra, mas todos nós temos a pele marrom. Não existe pele verde, não existe pele azul, não existe pele de nenhuma cor. E isso daqui comprova, gente, que a nossa pele, ela tem um pigmento, o pigmento que dá a cor da nossa pele, ele chama melanina, tá certo? Então essa melanina, que é o que pigmenta a nossa pele, que é responsável pelo tom da nossa pele, ela é feita de tons azul, amarelo e vermelho. Então, independente da cor que predominar aqui, serão sempre essas 3 cores. Tem pessoas que predomina a cor vermelha na melanina, por isso que o nosso rosto fica um pouco mais rosado. Tem gente que predomina o amarelo, tem pessoas que a melanina predomina o azul, que é o caso das peles negras, né? Que o azul é responsável pelo tom mais escuro do marrom e daí por diante. Então, a nossa pele é feita dessas 3 cores que resulta no marrom, que é a cor neutra. Marrom e cinza são considerados cores neutras. Preto e branco não são consideradas cores neutras, mas na maquiagem elas são consideradas sim. Por isso que elas estão sempre ali naquelas paletinhas de cores neutras que a gente compra, certo? Então a gente já sabe quais são as cores primárias e que a misturinha delas resulta no marrom. Só que através das cores primárias, gente, nós conseguimos também as cores secundárias. O que são as cores secundárias? Nada mais são do que a misturinha de 2 cores primárias. Nesse caso aqui, eu coloquei do ladinho a cor amarela e a cor azul, que eu vou fazer a misturinha pra vocês verem, a cor azul com a cor vermelha e a cor vermelha com a cor amarela, que são as 3 únicas possibilidades de misturinhas que nós temos com essas 3 cores aqui. E através dessa misturinha nós conseguimos as cores secundárias. Aqui, gente, não ficou uma misturinha assim muito fiel, porque como eu disse, os produtos que eu estou usando não favorecem muito. O fato de eu estar usando o azul muito escuro, tal, o vermelho que eu usei também tá muito escuro pro azul muito escuro. Enfim, só para vocês entenderem o conceito. Se a gente misturar o azul com o amarelo, a gente vai encontrar a cor secundária verde. Se a gente misturar o azul com o vermelho, que foi o caso daqui, a gente vai encontrar a cor roxa, lilás, etc e tal, dependendo da intensidade da cor que você misturar aqui. E se a gente misturar a cor amarelo com vermelho, a gente vai encontrar aqui a tonalidade laranja. Então nós temos as cores primárias, azul, amarelo, vermelho. Nós temos as cores secundárias, que elas são originadas das cores primárias, da mistura das cores primárias, que são as cores verde, roxo e laranja. E nós já temos aqui o marrom, que é a cor neutra, certo? Mas Sandra, por que eu preciso saber de tudo isso, gente? Porque, gente, na maquiagem nós trabalhamos com camuflagem, nós trabalhamos com cores. Cores não só de sombras, batons, assim, muitas cores nós trabalhamos no rosto, mas nós trabalhamos também com cores de corretivos para camuflar vários tipos de manchas que nós temos no rosto, certo? Então, para nós camuflarmos essas manchas, nós precisamos entender qual a cor correta para camuflar cada cor de mancha, porque tem pessoas que têm manchas avermelhadas, tem pessoas que têm manchas amareladas no rosto, manchas alaranjadas, manchas amarronzadas e etc e tal. E como a gente vai camuflar essas manchas? Eu já vi muitas e muitas, já vi amigas minhas falando: Sandra, eu já comprei a base mais power, a base mais top que você já indicou, e infelizmente essa base não cobriu as minhas manchas. Ela não vai cobrir, gente, dependendo da intensidade da mancha. Se a gente estiver falando de uma mancha bem discreta, a gente consegue cobrir sim, com uma base de boa cobertura e com corretivo da cor da pele também de boa cobertura. A gente consegue cobrir, a gente consegue iluminar, a gente consegue dar aquela camufladinha. Mas se a gente estiver falando de manchas assim mais intensas, não tem base power que você use no rosto que vai cobrir essas manchas, que vai camuflar essas manchas. Até mesmo as bases da Kryolan, que tem a cobertura assim power, que são feitas especificamente para camuflar, elas não vão cobrir se você tiver uma mancha super avermelhada no rosto. Então, como a gente vai fazer para cobrir, para camuflar, para disfarçar essas manchas, nós vamos mexer com cores, gente. Nós vamos neutralizar. O que é neutralizar? Amarronzar, que é a cor neutra, né? Marrom, que é a cor da nossa pele, essas manchas que aparecem no nosso rosto. E como é que a gente vai fazer isso?
com os corretivos coloridos. São os corretivos coloridos que nós estamos aí testando, que nós estamos fazendo aí resenha. Amanhã mesmo já vai ao ar pra vocês a resenha dos corretivos da Tracta. Eu vou tentar fazer o maior número de resenhas possíveis. Então, quantas vezes a gente já viu essas paletinhas e fala, meu Deus, pra que eu vou usar isso? Pra que serve? Tem os corretivos coloridos da Tracta, que inclusive eu acabei de gravar a resenha deles, que vai ao ar já amanhã pra vocês. Tem os corretivos coloridos da Ruby Rose, tanto esses aqui em creme como os corretivos líquidos. Enfim, tem uma infinidade de corretivos aqui que eu já mostrei pra vocês, gente. E aí, com certeza, vocês já assistiram outros vídeos, já viram outras pessoas falarem que eu tenho uma mancha vermelha, uma mancha de espinha, como é que eu vou corrigir? Com um corretivo verde, porque às vezes, gente, se for aquela manchona vermelha de espinha, você não consegue corrigir somente com a base da cor da sua pele. Sempre vai ficar aquele fundinho avermelhado aparecendo por baixo da pele. Por quê? Porque você não neutralizou esse vermelho. E como que você vai neutralizar esse vermelho e por que você vai usar o verde para neutralizar essa cor vermelha? Porque, gente, voltando aqui à teoria das corzinhas, que eu vou explicar pra vocês. Eu não falei pra vocês que a mistura dessas três cores aqui, a gente vai chegar na cor marrom, que é a cor da nossa pele. A nossa pele tem essas três cores, certo? Como eu falei, independente da cor que predominar aqui, nós temos as três cores. Então, se a gente tem uma mancha vermelha no rosto e nós precisamos camuflar ela, deixar ela marrom, que é a cor da nossa pele, quais as cores que a gente tem que misturar com ela? Nós temos que misturar com ela a cor azul e a cor amarela. Porque se nós misturarmos a cor azul e a amarela com o vermelho, nós vamos encontrar o marrom. Logo, se a gente misturar a cor azul e a cor amarela, vai resultar no verde. Então, se eu tô misturando o verde com o vermelho, significa que eu já tô misturando essas três cores, porque aqui no verde já tem azul, já tem amarelo. Então, o verde tá aqui, basta eu juntar ele com o vermelho, que a gente vai chegar na cor marrom. Vocês entenderam mais ou menos a teoria? Parece difícil, gente, mas não é. Mas lembre-se que vocês não precisam decorar isso. Eu só estou explicando pra vocês o porquê, por exemplo, que o corretivo verde, ele camufla uma mancha vermelha. Por que quem tem as olheiras assim arroxeadas cobre as olheiras com o corretivo amarelo? É o mesmo conceito, gente. Ora, se o azul com o vermelho é roxo, a gente já tem aqui essa mistura. Azul com vermelho que é roxo. Qual a cor que falta a gente misturar aqui para chegar no marrom? O amarelo, certo? Então, se a gente misturar aqui o amarelo com o roxo, que nada mais é que a mistura do azul e do vermelho, a gente vai juntar aqui as três cores primárias que vai chegar no marrom. Entenderam? E daí por diante. Por isso que nós temos várias cores de corretivos. E para que serve, Sandra, o corretivo salmão? O corretivo salmão, gente, ele nada mais é que o laranja um pouco mais claro, porque a gente tem que considerar que essas cores aqui que eu misturei pra vocês, a gente tá trabalhando com uma pigmentação bem mais forte. E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, existem assim 110 tonalidades de cores de pele. Então, por exemplo, se eu pegar uma pessoa bem branquinha, que tem umas olheiras um pouco mais azuladas, eu não falei das olheiras azuladas pra vocês, mas as pessoas bem branquinhas costumam ter as olheiras mais azuladas, isso não é regra, gente. Se ela tem a olheira azulada, o que falta misturar na olheira azulada? O vermelho e o amarelo. Ora, a mistura do vermelho e do amarelo não é o laranja? Pois bem, eu vou cobrir o azul com a cor laranja, entenderam? Então, o corretivo salmão nada mais é do que a cor vermelho e amarelo misturada, que vai tampar aquelas olheiras mais azuladas. Só que eu tô com dois corretivos salmãos aqui, gente. Eu tô com um corretivo, na verdade, quase laranja. É salmão ainda. O laranja, laranja mesmo, a gente pode chamar esse corretivo aqui, ó, que tem nessa paleta de corretivos aqui da Playboy, tá vendo? Nós temos 3 tonalidades de laranjas diferentes, considerando que esse é um laranja, laranjão mesmo. Esse daqui mais um salmão. E aí vai clareando assim até chegar no pêssego, digamos assim, né? Mas todas elas aí na mesma família. Como existem peles mais clarinhas e peles mais escuras, se eu tô trabalhando com uma pele que é super clarinha, eu não posso chegar na olheira azulada da pessoa que tem a pele clarinha e tacar logo um laranjão assim. Porque se eu fizer isso, o laranja vai super destacar, porque o marrom dela é muito clarinho. Se o marrom dela é muito clarinho e o azulado também é muito clarinho, eu tenho que usar um laranja mais clarinho, tá certo? E o inverso também é verdadeiro. Se eu estou trabalhando com uma pele negra, mas ela tem a pele negra e tem as olheiras mais azuladas, o que eu vou usar nela? Um laranja um pouco mais escuro, porque o azul que predomina nela, que transforma a pele dela em marrom escuro, tem que ser misturado com laranja um pouco mais escuro. Por isso que existem infinitas tonalidades assim de corretivos.
Mas Sandra, então eu tenho que ter todas essas cores de corretivos em todos os tons? Não, gente. Muitas vezes, quando você tá trabalhando com uma pele muito clara e você não tem um corretivo tão clarinho que você possa camuflar as olheiras da pessoa, ou você tá trabalhando com uma pele negra e você não tem um corretivo tão escuro para trabalhar com aquela cor de pele, o que você tem que fazer? Misturinhas, clarear ou escurecer o corretivo. Então você pode tranquilamente misturar esse corretivo aqui com a base na tonalidade da pele da pessoa, colocar mais um pouquinho e chegar com o corretivo e a base no tom desejado. Vocês me entenderam? Então nós temos aqui muitos corretivos, o laranja que cobre manchas mais azuladas, nós temos o amarelo que cobre manchas arroxeadas, né? Porque amarelo com roxo, que é vermelho, e azul junto vai chegar no marrom. Nós temos corretivos verde, que tampa as manchas avermelhadas. Nós temos corretivos lilás, que o lilás vai tampar as manchas amareladas, porque se nós temos manchas amareladas, o que é o lilás? O lilás ou roxo, digamos assim, né? A gente fala lilás porque o nosso marrom é um pouco mais claro, então a gente tem que trabalhar com cores de corretivos menos pigmentados, não aquele roxão que eu mostrei pra vocês ali no papel. Então se a gente tem manchas amareladas no rosto, a gente vai juntar aqui o lilás, que nada mais é que o azul e o vermelho, para completar as 3 cores primárias, e cobrir com o corretivo lilás. E aí por diante, gente, você entendendo essa teoria das cores e sabendo fazer a misturinha entre elas para chegar no marrom, é só você não esquecer que o marrom é o vermelho, o azul e o amarelo juntos. Essas 3 cores chegam no marrom. Então, se você tiver uma mancha, qualquer cor que seja, você tem que complementar, que no caso nós chamamos de cores complementares, com as 2 cores que estão faltando ali para cobrir, para camuflar aquela mancha. Você tem que ter ali um pouquinho do discernimento, que nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente, de entender qual a cor da pele da pessoa, o fundo da pele da pessoa, que eu já falei pra vocês em outros vídeos, que cada um de nós temos um fundo, uma tonalidade de pele diferente. No meu caso eu tenho o fundo de pele amarelado, até falei pra vocês no módulo de olhos lá no comecinho, que pra vocês entenderem o seu fundo de pele, pra vocês olharem as veias do seu braço, se você enxergar as veias esverdeadas, significa que o seu fundo de pele é mais amarelado. Se você enxergar suas veias mais azuladas, significa que o seu fundo de pele é mais rosado. E se você enxergar os dois, você tem o fundo de pele neutro. Então você teria que respeitar esse fundo de pele. Eu tenho fundo de pele amarelado. Então se aparecem manchas marrons escuras no meu rosto, qual a melhor forma de cobrir essas manchas? Considerando que se o meu rosto é marrom e as manchas que apareceram no meu rosto também são marrons, gente, então como que eu vou camuflar marrom com marrom? A minha pigmentação, o meu fundo de pele é amarelo, então como eu vou cobrir? Com amarelo. Eu vou clarear aquela manchinha marrom com a cor amarela, que é o meu fundo de pele. Se esse amarelo for muito escuro e as minhas manchas não forem tão escuras assim, eu posso misturar esse amarelo com um pouquinho da minha base no tom da minha pele e aí cobrir essas manchas com o corretivo amarelo. Agora, se o seu fundo de pele for mais rosado e você tiver manchas marrons, manchas de sol, manchas de gravidez, aí é o contrário, gente. Aí você pode usar o corretivo pêssego para cobrir essas manchas marrons. Será que vocês me entenderam? Eu deixei muito complicado aqui, gente. Eu tentei ser o mais, assim, dinâmica possível para vocês poderem entender esse conceito, gente. Porque se vocês entenderem esse conceito, vocês vão saber pra que serve cada corretivo e vocês nunca vão ter dúvida. Mas, se você não conseguiu entender, falar, não consegui entender de jeito nenhum, Sandra, é muito difícil esse negócio de ficar misturando a cor, eu vou me embananar. Então, por exemplo, aqui nessa tabelinha de cores que eu peguei na internet, ela vai te mostrar exatamente qual é a cor oposta que vai cobrir a mancha. A mancha azulada, roxada, não tô enxergando direito porque o meu retorno aqui é pequeno, gente, mas digamos que a gente tá aqui entre o azul e o roxo. Se você passar uma linha reta aqui, uma setinha, você vai ver que a cor oposta dela é a cor amarelo. Então é o amarelo que vai neutralizar o roxo e deixar ele numa cor marrom, que é a cor neutra. No caso da mancha vermelha, se você passar uma linha reta aqui, você vai ver que do outro lado aparece a cor verde, que é a cor verde que vai cobrir a mancha avermelhada. E daí por diante. Então tem essa tabelinha aqui que basta você olhar o outro lado que você vai lembrar qual é a cor de corretivo que você tem que camuflar
cada mancha. Só que não adianta só você saber que esse corretivo camufla essa mancha sem entender o porquê que ele camufla. Porque se você não entender, gente, você não vai conseguir dosar a quantidade certa, analisar a cor da pele da pessoa, a cor que ela tem e poder dosar a quantidade, clarear ou escurecer o corretivo que você vai usar para camuflar essas manchas. Então tem várias tabelinhas dessa aqui na internet. Isso aqui foi uma pesquisa mesmo que eu fiz na internet, como cores opostas, tabelas de cores, que vocês vão encontrar e vocês vão verificar. E quando você entende esse conceito de cores opostas, por exemplo, você vai entender também qual é o tipo de maquiagem que combina mais com cada tipo de rosto, ou com cada tipo de pele, com cada tipo de pessoa, ou como você vai querer ela, qual é o resultado final. Por exemplo, uma pessoa que tem os olhos verdes, se ela quiser destacar os lábios dela e usar um batom de uma cor oposta, uma cor assim mais avermelhada, mais alaranjada, com certeza os lábios dela vão ficar bem destacados. E a gente que tem assim um fundo de pele amarelado, que isso eu vou falar pra vocês também no decorrer do curso. Eu generalizei porque a maioria das brasileiras tem o fundo de pele, tá? Amarelado, só que não é regra. Tem brasileiras também que tem o fundo de pele rosado. Então, se eu quiser destacar a minha boca, já que eu tenho fundo de pele amarelado, eu tenho que usar cores mais frias, o que são cores frias e cores quentes, que nós já falamos em outras vezes quando a gente tava fazendo o módulo óleo. Gente, divide essa tabelinha aqui mais ou menos no meio, tá vendo? Ó, essas cores mais escuras, essas cores que lembram mais a noite do lado de cá, são as cores frias, tá? Elas são mais acinzentadas, elas são mais assim, sombrias, digamos assim. E as cores mais claras, que lembra mais o sol, que lembra mais a claridade, que são mais alegres, digamos assim, são as cores quentes aqui da tabela. Então, nessa tabela vocês podem enxergar. Ora, vocês podem enxergar também que existe o verde mais quente, que existe o vermelho mais quente e que existe o vermelho mais frio. Vocês estão me entendendo? Então você tem que analisar bem a tabelinha de cores para você entender. Depois, com o tempo, gente, de tanto praticar, você acostuma. Você bate o olho, você já sabe se é cor quente, se é cor fria, se tem o fundo amarelado, se tem o fundo acinzentado. E aí você já acaba pegando as manhas, sabe? Mas se eu tenho fundo de pele amarelado e eu não quiser eu quiser fazer aquela maquiagem mais natural, aquela mais maquiagem do dia a dia, aquela maquiagem que combine mais com o meu rosto e não fique tão pá, eu tenho que usar cores quentes no meu rosto, que aí minha maquiagem não vai ficar tão destacada, já que o meu fundo de pele também já é quente, já é amarelado. Agora, quem tem o fundo de pele frio, que já é o fundo mais rosado, se você quiser destacar aquela maquiagem mais destacada, aí você tem que fazer o contrário, você tem que usar cores de sombra, cores de batons um pouco mais quentes, que elas vão se destacar mais no seu rosto. E no meu caso, se eu quiser destacar, se eu quiser chamar atenção, como o meu fundo de pele é amarelado, eu tenho que usar cores frias pra destacar. Pode ver, eu não tô de azul, apesar que esse azul aqui não é tão frio. Mas como eu tenho o meu fundo de pele amarelado, esse azul aqui vai master se destacar. Como eu tenho fundo de pele amarelado, eu tô usando um acessório dourado. Esse dourado, eu acredito que ele combine mais com o meu tom de pele. A maioria das vezes vocês me veem de acessórios dourados, que na verdade é até a minha preferência. Mas independente do tamanho, ele vai combinar mais com a minha tonalidade de pele. Agora, se eu já pegar um acessório assim prateado, sabe? Como o meu fundo de pele é mais amarelado, o prateado vai acabar se destacando mais. Durante o curso a gente vai falando mais sobre esse assunto. Eu quis mais dar esse conceito teórico para vocês poderem entender melhor. Eu espero muito que eu tenha ajudado, gente, que vocês tenham realmente entendido. E na próxima aula, quando a gente for começar a colocar tudo isso em prática, aliás, amanhã eu já vou postar a resenha dos corretivos da Tracta e eu usei no meu rosto corretivo verde e corretivo amarelo, e aí vocês já vão poder ter uma noção. Aí na próxima aula, que vai ser mais prático, vocês vão ter um pouco mais de noção e aí vocês vão entender melhor, tá certo? Então eu espero muito que eu tenha ajudado, que vocês tenham entendido. Não esqueçam do meu joinha, gente, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de divulgar esse curso para as amigas, que é de graça. A minha intenção aqui é ajudar vocês e também fazer o canal crescer, tá bom? Então não esquece do meu like, não esquece de se inscrever. Um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus!